noite. Eu tô achando que ainda tô na outra página. Muito bom dia, meninas. Lindo dia, que ainda é dia, porque ainda não almocei. Muito bom dia, lindo dia, dia abençoado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês, com muita sabedoria, muita paz, muita tranquilidade. Deixa eu chamar aqui as meninas do grupo e dizer que estamos ao vivo na nossa live terapia de quinta-feira. Seja bem-vinda, minha amada Lê. Deixa eu colocar Eita, pera, cancela. Deixa eu colocar um negocinho aqui. Esse númerozinho sempre me atrapalha. Seja bem-vinda, Lê. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vinda você que está entrando, você que vai assistir essa live depois. Caso você ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Aline Walker e eu ajudo mulheres assim como você a despertar o autoconhecimento, a saber lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos, que muitas vezes, né, minha gente, eu vou falar que o negócio difícil é, em alguns momentos, a gente lidar com os nossos pensamentos, direcionar a nossa energia para aquilo que realmente vai fazer um resultado positivo para nós. E eu ajudo mulheres também a curar os seus relacionamentos. Então, se você percebe que às vezes você tem dificuldade de se posicionar, você talvez tenha dificuldade de encontrar aquela pessoa legal, ou talvez se curar de relacionamentos anteriores, eu também posso te ajudar através das nossas mentorias, nossos cursos digitais, que são projetos aí que estão sendo desenvolvidos, e com a nossa terapia, e principalmente aqui, esse momento da nossa live terapia, que é o momento que eu estou aqui para te servir, para te ajudar a encontrar o teu propósito de vida. E na nossa live terapia de hoje, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, né, meninas? Que é como lidar com os nossos pensamentos negativos. E aí, conta aí pra mim, coloca aqui nos comentários, você que vai assistir a live depois, você que tá aqui na nossa live, a nossa querida Lê, como é que estão a qualidade dos seus pensamentos? Eu até abri uma caixinha aqui perguntando, se você fosse se alimentar dos seus próprios pensamentos, você iria se nutrir ou você iria se envenenar? Em muitos momentos a gente iria se envenenar dos nossos próprios pensamentos, né, meninas? E a gente falar sobre a qualidade dos nossos pensamentos é muito importante. Por quê? Pensamento constrói sentimentos. Pensamentos e sentimentos constroem decisões. Decisões constroem atitudes. E atitudes constroem o seu futuro. Então, muitas vezes, a gente quer tanto que as situações da nossa vida modifiquem, mas se a gente não modificar aqui, ó, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente não vai conseguir mudar a realidade da nossa vida. Então, falar dos pensamentos, a gente buscar encontrar meios para a gente se alimentar de pensamentos positivos é algo fundamental para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a gente alcançar os nossos sonhos, e é por isso que eu tô aqui para poder te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Então, meninas, antes da gente começar a nossa live, vamos chamar aí o povo, eu aí aparecendo, enviar separadamente. A Lê colocou aqui, hoje em dia está bem difícil, infelizmente, estou tendo muitos pensamentos ruins que me entristecem e me agoniam. E Lê, acho que você está fazendo um movimento muito lindo, que é o quê? O primeiro processo que a gente precisa fazer é a gente identificar, né? A gente se tornar consciente
Quais são os pensamentos que eu estou tendo? Porque muitas vezes, né, gente, a gente tá tanto no piloto automático da vida, né? Deixa eu diminuir aqui, porque senão é capaz de eu mandar coisa que não é pra mandar. A gente tá tanto no piloto automático da vida que a gente não tem aquele momento de pararmos para refletir sobre os nossos pensamentos. E quando a gente está no piloto automático da vida, e o que é esse piloto automático? É aquela situação onde você simplesmente só sobrevive, né? Você está com as pessoas, mas você está pensando nas coisas da casa. Você está nas coisas da casa pensando nas coisas do trabalho. Você está nas coisas do trabalho pensando nas suas amizades. Então é como se você estivesse fisicamente nos lugares, mas os seus pensamentos estão longe. E a Lê colocou uma coisa aqui interessante, né? Hoje em dia está bem difícil, e de fato está, porque de uma certa forma, o acesso hoje em dia às informações, ele está muito mais rápido. A gente vem tendo aí, né, uma sobrecarga de informações. E muitas vezes informações que não alimentam positivamente a nossa mente, né? Então, um aspecto importante da gente pensar, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Eu vou dar 4 dicas de como que você pode começar a construir pensamentos positivos, porque conta aqui pra mim se você consegue. A gente consegue eliminar os pensamentos negativos? Muitas vezes não. Não por quê? E aí é o que a gente vai falar na live de hoje. Então, na nossa live terapia de hoje, eu vou falar por que esses pensamentos negativos eles estão aí, em que situação da nossa vida eles são construídos, né? Que tipo de pensamento a gente considera como sendo pensamento negativo? Porque às vezes existem pensamentos negativos que eles são protetores, né? Eles vão te trazer uma certa realidade para a tua vida. A questão é, quais são os pensamentos negativos que afetam a nossa vida? Vou falar sobre isso. Eu vou falar quais são as consequências de você ter pensamentos negativos para a tua vida, como eles afetam hoje a sua vida e principalmente, né, gente, o propósito da nossa live terapia é você poder sair daqui muito mais preparada para a vida, preparada para enfrentar os nossos desafios, porque é bíblico, né? No mundo nós teremos aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque o nosso Deus venceu o mundo. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, por que falar de pensamentos? Porque os nossos pensamentos, eles podem construir o nosso futuro. Os nossos pensamentos, muitas vezes, podem determinar a forma na qual a gente vai se posicionar perante a vida. Então, falar dos nossos pensamentos é muito importante, porque se a gente quer viver uma vida diferente, se a gente quer viver relacionamentos mais saudáveis, prosperidade financeira, qualidade de vida, uma saúde melhor, tudo isso nasce onde? Nos nossos pensamentos. Mas qual é um aspecto importante de pensar sobre os nossos pensamentos? A questão é, você não é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. E por que eu tô te dizendo isso? Porque os nossos pensamentos, eles são automáticos. A nossa mente, ela não consegue parar de pensar. É o nosso sistema autônomo. Isso significa o quê? Que, independente do que você faça, os seus pensamentos estão aí. Independente do que aconteça, os seus pensamentos estão aí. Então, ele é inerente a nós, eles simplesmente acontecem. Então, o fato deles serem automáticos não significa que esses pensamentos é a gente. Faz sentido isso para você?
Um outro ponto importante da gente pensar sobre nossos pensamentos é que eles são construídos com base nas nossas experiências de vida. Então, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu, podem criar pensamentos no seu sistema autônomo, ou seja, nesse computadorzinho que está o tempo inteiro funcionando dentro da nossa cabecinha. Então, quando a gente pensa que tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu, vai construir as experiências da sua vida. E essas experiências vão construindo esses pensamentos. Minha amada Tânia, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada por sua presença, viu? Então, outro aspecto importante da gente pensar é isso. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento é apenas um pensamento. A partir do momento que a gente pensa, peraí, se eu não sou o meu pensamento, isso significa o quê? Que os seus pensamentos não te definem. E a partir do momento que você pensa, meus pensamentos não me definem, isso significa que a vida te dá agora a possibilidade de você escolher os seus próprios pensamentos. Tá fazendo sentido para você? Eu quero hoje te dizer que a partir de agora você pode aprender a escolher os seus próprios pensamentos. E eu acho, gente, me dê a opinião aí de vocês, eu acho que pensar dessa forma é libertador. Pensar que nós não somos os nossos pensamentos é libertador. Por quê? Porque é como se você estivesse quebrando as correntes que te prendem a esse sentimento. Isso tá fazendo sentido para vocês, meninas? Se tiver, mete o dedo nesse coração aí para eu saber. Um outro ponto importante da gente entender é o quê? Quais são os tipos de pensamentos negativos que a gente tem? Comenta aqui para mim. Normalmente, quais são os pensamentos negativos que vêm na sua mente? Normalmente, quando eu tenho algum pensamento negativo, eu penso, será que isso vai dar certo? E se ninguém participar? E se ninguém gostar? E se eu investir e eu acabar não tendo o retorno que eu gostaria? Pensamentos negativos são todos aqueles pensamentos que drenam a sua energia. São pensamentos que te colocam em uma situação de perigo. São pensamentos que tiram a sua capacidade de realização, que te coloca em estado de tensão, alerta, o tempo inteiro você ter que estar ali, né, preocupada com alguma coisa que possa acontecer, e aí você tenta ter controle sobre coisas que fogem totalmente do nosso controle. E aí vem os problemas de saúde, né? Porque a partir do momento que eu estou o tempo inteiro em estado de alerta, o meu sistema nervoso, né, o meu corpo, ele tem que estar assim, né, ele não relaxa, eu tenho que estar o tempo inteiro alerta, porque em algum momento algo ruim pode acontecer. Porque os nossos pensamentos negativos, eles são projeções catastróficas, ruins, de que algo no futuro pode acontecer. Só que como a nossa mente, ela não entende o que é presente, passado e futuro, na nossa cabeça não existe essa coisa de tempo. Se você lembrar agora de uma situação que aconteceu lá atrás, quando você era criança, os estados emocionais daquele momento, você vai reviver no agora. Você já percebeu isso? Você já percebeu que às vezes você tem um pensamento de algo que aconteceu lá na infância, você lembra agora e você fala, ai, não foi legal. Ou até o oposto, você lembra de um momento muito gostoso, muito prazeroso, muito divertido, de algo que aconteceu lá atrás, e aí você fica feliz, você, às vezes até situações engraçadas, né? Quando você relembra,
Principalmente quando você relembra com alguém, né? Você acaba dando risada de novo. Já aconteceu isso com vocês? De você lembrar de uma situação do passado e você dar risada de novo com aquela situação? Por quê? Por que que isso acontece? Porque a nossa mente, ela não entende que aquela situação aconteceu no passado. Se você lembra dela, é como se você estivesse revivendo novamente aquela mesma situação. Ou projeções do futuro, né? Se eu pensar, ixi, esse negócio não vai dar certo. Nossa, quando eu voltar para aquele emprego, quando eu voltar novamente para aquele ambiente, vai acontecer de novo aquela situação desconfortável. O que a sua mente vai entender? Opa! Tô construindo uma imagem na minha cabeça, mesmo que seja uma imagem do futuro e que muitas vezes acaba nem acontecendo. O que sua mente vai entender? Isso tá acontecendo agora. Preciso me proteger. E aí, o que ela vai fazer? Mandar sentimentos, mandar emoções. Porque os nossos sentimentos e emoções geram em nós movimento. Gera em nós a necessidade de tomarmos uma atitude. E aí, ao momento que isso acontece, a gente vai ficar mal. A gente vai sofrer por antecedência, vai sofrer por algo que ainda não aconteceu e que às vezes pode nem acontecer. Isso já aconteceu com você em algum momento? Já aconteceu na sua vida de você pensar no futuro e você sofrer no hoje? Isso acontece porque a sua mente não entende que essa situação é algo futurista, é algo até muitas vezes ilusória. Então, escolher os nossos pensamentos são importantes por essas questões. E quais são os tipos de pensamentos negativos? Eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo, acho que eu vou ser excluída, acho que eu não vou agradar. Eita, apertei botão doido aqui. Peraí, gente. Acho que eu não vou agradar, acho que não vão gostar de mim, acho que... Será que eu vou ter dinheiro para pagar os boletos? E se eu não pagar, o que será que vai acontecer? Você já teve pensamentos assim? Pensamentos que drenou tanto tua energia que no final do dia você vai deitar e você tá exausta, o corpo cansado, necessitando de dormir, mas o pensamento tá lá, a milhão. E aí mesmo cansada você não consegue dormir. Por quê? Porque os teus pensamentos não te deixam dormir. Vou ensinar aqui uma tática, que é a nossa quarta dica de como você pode diminuir os seus pensamentos para que você se sinta melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Então, se você tá tendo esses tipos de pensamentos, entenda que primeira dica para a gente lidar com esse pensamento. Mas antes de eu entrar aqui nas dicas, um ponto importante da gente pensar é isso. Você só se sente ansiosa, você só se sente insegura, você se sente com medo. Tudo isso que você está sentindo só está sentindo porque existe um pensamento que está dando apoio a tudo isso. Então, para agora alguns momentinhos e faz uma varredura aí, faz um check-up dos seus próprios pensamentos. Faz uma análise de como está a qualidade dos seus pensamentos. E aí? Você iria se nutrir ou se envenenar? Então, um ponto importante da gente pensar é que se a gente quer melhorar a maneira até na qual nós nos sentimos, comece a alimentar a sua mente de pensamentos positivos. Comece a trabalhar um pouco mais o seu autoconhecimento.
E aí você vai perceber que a qualidade dos seus pensamentos vão melhorar muito. Então, primeira dica para você começar a melhorar os seus pensamentos é você entender que um pensamento é só um pensamento. Um pensamento, ele não é a verdade absoluta. É só uma ideia. Uma ideia que não necessariamente vai acontecer, não necessariamente é verdade. Quando a gente se coloca nessa postura de dúvida, será que o que eu estou pensando é verdadeiro? Você abre um espaço para novos pensamentos entrarem. Minha amada Pati, seja super bem-vinda, obrigado por sua presença, viu? Quando eu penso, peraí, será que meu pensamento é verdadeiro? Será que eu estou pensando correto? Quando você se coloca nessa postura de dúvida, de questionamento, significa que você está tirando o poder que você está dando daquele pensamento, controlar as suas emoções, para abrir um outro espaço para que outras possibilidades de pensamentos possam vir na tua mente. Então, sempre quando você tiver um pensamento negativo, entenda um ponto muito importante, que é o quê? Será? Será que o que eu estou pensando... Estou tentando colocar aqui o celular numa posição legal. Porque eu coloco ele no notebook, o notebook depois fica apertando um monte de tecla, fica dando um monte de pau aqui. Então, primeiro se questione. Pensa aí comigo agora, vamos pensar juntas. Vamos fazer esses exercícios juntos. Primeiro, identifique como é que estão os seus pensamentos. Vamos fazer esse exercício juntas aqui. Identificou os pensamentos que você deseja melhorar? Você vai para o segundo ponto, que é o quê? Será que o que eu estou pensando é verdade? Será que existe uma outra forma de pensar? Será que o que eu estou achando que vai acontecer no futuro de fato vai acontecer? Cadê a caneta? Eu vou colocar até mais uma dica aqui, gente. Pensou aí? Questionou? Será que realmente é verdadeiro? Se você pensou, qual foi a sensação que isso te provocou? Não parece que você está dando agora uma nova possibilidade? Parece que tem uma luzinha no final do túnel? Segunda dica importante. Busque evidências de que seu pensamento é verdadeiro. Vamos imaginar que o meu pensamento é: será que aquela pessoa gosta de mim? Vamos imaginar que seu pensamento é: será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu estou planejando? Por exemplo, nesse momento da minha vida, como eu leio muito, né, gente? Como eu estudo muito, normalmente eu tendo a ter mais pensamentos ansiosos sobre o futuro, mais uma ansiedade de que as coisas que eu quero aconteçam logo, do que pensamentos negativos. Mas ao momento que eu penso nisso, quais são os pensamentos negativos que eu tenho? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? E aí você pensa, qual é a evidência de que não vai dar? Qual é a evidência de que não vão gostar? Qual é a evidência de que isso que você está pensando realmente de fato vai acontecer? Tá fazendo sentido? E aí, quando você busca evidências desses pensamentos, você acaba encontrando? Às vezes não. E por que a gente não encontra evidência? Porque são só pensamentos. Mas vamos imaginar que de repente, sim, existe evidências. Existem evidências de que de repente aquilo que você está querendo não vai dar certo.
De repente, existem evidências de que você vai ser rejeitada. Tem coisas que é fato que vai acontecer. Em algum momento da nossa vida, alguém não vai gostar da gente. Em algum momento da nossa vida, a gente vai se frustrar. Em algum momento da nossa vida, a gente vai perder dinheiro. A gente vai ficar apertada financeiramente. Em algum momento da nossa vida, a gente vai adoecer. Mas a partir do momento que você pensa que talvez aquilo que você tem medo pode acontecer, você pensa comigo, e se isso acontecer? O que você vai fazer? E se você for rejeitada? O que você vai fazer? E se de repente não tem o dinheiro para pagar o boleto? O que você vai fazer? E o depois? Você já parou para pensar que talvez, se isso que você tem muito medo hoje de acontecer, de fato acontecesse, você já parou para pensar que talvez você daria conta? Você já parou para pensar que talvez, no final de tudo, as coisas voltariam a ficar tudo bem? Olha só, olha quantas coisas você já não viveu. Olha quantas coisas você já não superou. Por que agora seria diferente? Por que agora você não daria conta? Por que agora a sua vida iria destruir? Coisas piores já aconteceram e você deu conta. Por que agora não vai dar? Isso tá fazendo sentido para vocês, meninas? Quando a gente tem um pensamento negativo e a gente parte do princípio que, mesmo que isso que eu estou imaginando, se isso acontecer, bate no peito e fala para você mesma, eu vou encontrar uma forma de resolver. Eu vou encontrar um meio. Sabe por quê? Porque no final a gente sempre encontra. Porque no final você sempre sai muito mais forte. Porque no final você sempre aprende muita coisa. Só que às vezes o medo de doer faz doer em dobro. O medo de perder faz acelerar a perda. O medo do que vai acontecer faz a gente sofrer de forma antecipada. Só que se você começa a confiar mais em você, se você começa a confiar mais na vida, em Deus, se você começa a acreditar firmemente de que não importa o que aconteça na minha vida, eu vou encontrar uma forma de lidar com isso. Não importa o que aconteça na minha vida, eu vou dar uma volta, eu vou encontrar um jeito de dar uma volta por cima disso tudo. E no final vai sair outra pessoa, no final eu vou sair muito melhor. Tá fazendo sentido aí, gente? Me conte. E quando você começa a acreditar que não importa o que aconteça na minha vida, eu vou dar conta, você tira o poder dos pensamentos negativos e você transfere esse poder para você. Você transfere esse poder para a tua capacidade de realização, para a tua capacidade de resiliência. Resiliência. A nossa capacidade de voltar ao nosso equilíbrio, nosso eixo, mesmo depois de uma queda. Gente, como é que essa mensagem tá chegando aí para você? Conta aqui para mim nos comentários. Para você que tá aqui na live, para você que vai assistir a live depois, me dá esse feedback. Me ajuda a te ajudar. Terceira dica. E se isso que você está preocupada, com medo, insegura, com pensamento negativo, achando que vai acontecer, e se isso estivesse acontecendo com uma pessoa que você ama? Uma pessoa que você ama muito. O que você falaria para ela? Se tudo isso que você está vivendo hoje tivesse acontecendo com a pessoa que você ama muito, quais seriam os conselhos que você daria para ela? O que você falaria para ela? O que você faria por ela? Às vezes,
A gente tem uma mania muito feia de nos colocar para baixo, de nos tratar mal, de nos criticar, nos julgar, nos desvalorizar. A gente tem às vezes essa mania, uma mania muito feia. Só que aí quando a gente fala das pessoas que a gente ama, a gente incentiva, a gente fala palavras bonitas, a gente fala palavras acolhedoras, a gente diz sim pro outro dizendo não pra gente, a gente move o mundo pelos outros, mas por nós mesmas a gente não faz nem a metade. E se fosse uma amiga sua que estivesse passando por tudo isso, o que você faria? Pega a resposta disso e comece a fazer por você, para você, com você. Pega tudo isso que você faria pela pessoa que você mais ama e começa a diariamente fazer por você mesma. E você vai ver a transformação que a sua vida vai ter. Comece a valorizar as pessoas, mas valorizar principalmente você mesma, porque você convive com você mesma 24 horas, 7 dias por semana. Mesmo que você não queira ficar com você, você tem que ficar com você mesma. Então, por que não criar desse relacionamento um relacionamento de amor, um relacionamento de companheirismo, um relacionamento de um compromisso verdadeiro que você tem com você? Por que não se tratar diariamente da forma que você trata as pessoas que você ama? Você é a pessoa mais importante para você mesma. Por que não se tratar bem? Porque seria egoísmo? Porque você aprendeu que você tem que fazer todo mundo feliz e perder tua identidade por causa disso? Porque quando você foi você mesma lá na infância, você foi punida por causa disso, porque talvez você incomodava os seus pais. Mas hoje eu vou falar uma coisa para você. Não existe dignidade em você tratar bem os outros e se tratar mal. Não é bonito você tratar bem as pessoas e você se tratar mal. Isso não é amor. Não existe amor quando você trata bem os outros se destratando. Não existe amor. Porque o amor verdadeiro faz com que você apenas transborde aquilo que está no teu coração. Porque se você não se ama, como é que você vai amar alguém de uma maneira incondicional? O que eu quero dizer com isso? Se você não se ama e você vai querer amar alguém, na verdade você só está querendo que esse alguém te ame de volta. Que esse alguém faça por você aquilo que você não faz por você mesmo. É um amor manipulador, talvez seria uma palavra pesada, mas observe. O tanto de expectativa que você cria no outro, desse outro te amar, é o mesmo tamanho do vazio que você traz dentro de você por você não se amar. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, quando a gente está cuidando de nós mesmas, quando a gente está nos suprindo, a cobrança que a gente coloca no outro é pequena. E por que é pequena? Porque você já está suprida. E o outro vai vir na tua vida não para te preencher, mas para te transbordar. Isso que eu tô falando é muito importante, porque às vezes a gente coloca sobre o outro uma responsabilidade de nos amar, uma responsabilidade de nos preencher, uma responsabilidade de estar disponível pra gente em momentos que nem a gente tá fazendo por nós mesmas. Às vezes, a gente exige do outro aquilo que nem a gente se dá. Dói, né? E aí a gente sufoca aquela outra pessoa a tal ponto que ela, vai embora. Ela não vai querer ficar perto de alguém que, suga a jugular dela. Eu já vivi isso. Eu já vivi um vazio existencial
tão grande dentro de mim que eu colocava tanta demanda sobre os outros, e quanto mais demanda a gente coloca, mais frustração a gente tem, porque ninguém vai ser capaz de suprir o nosso vazio, porque quem tem que fazer isso é nós mesmas. Eu não sei por que eu tô falando isso, porque foge do meu script, mas se eu tô falando é porque talvez você precise ouvir isso, seja você que tá aqui, seja você que vai assistir depois. Comece a refletir mais sobre isso, porque muitas vezes os nossos pensamentos negativos, ele vem desse vazio que a gente não consegue preencher. Quinta dica. Depois eu recapitulo as dicas aqui que eu me perdi. Quinta dica. Se você tá percebendo que, Aline, eu não tô conseguindo tirar esses pensamentos da minha cabeça, eu tenho, acho que uns trocentos caderninhos desse. Caderno, né? Antes era caderninho, agora é caderno. E quando eu tenho uma prática diária de fazer o download dos meus pensamentos, ou seja, eu tiro todos os pensamentos que estão na minha cabeça, passo tudo por papel. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de pensar muito rápida. Então, os nossos pensamentos são muito acelerados. Quando você para escrever, você precisa organizar a frase, você precisa encontrar um contexto e você precisa colocar a energia da sua mão para escrever. E conforme você vai escrevendo, você vai organizando esses pensamentos na sua mente. Conforme você vai escrevendo, na tua velocidade da tua mão, você começa a desacelerar os seus pensamentos. Porque seus pensamentos são rápidos, mas a nossa mão não consegue ser tão rápida quanto os nossos pensamentos. E quando você começa a escrever os seus pensamentos vão ter que acelerar a velocidade da tua escrita. É nesse momento que a gente começa a diminuir os nossos pensamentos. Uma outra forma também de você diminuir os seus pensamentos é livros. Meus livros estão tudo para lá. São livros. Quando você começa a ler, você começa a colocar pensamentos positivos. Nossa, me disse 47 já? Você começa a nutrir a sua mente. Então, eu gosto de falar que assim, não adianta você querer se alimentar de lixo, não adianta você colocar lixo e querer que saia flores. Se você quer que no final saia flores, você precisa colocar flores. Então, tudo aquilo que vai sair de você é aquilo que entra dentro de você. E muitas vezes o que precisa entrar dentro da gente são informações positivas. Então, comece a escolher melhor as informações que você absorve. Então, por exemplo, se você assiste esses programas, Mari, minha amada Mari, seja bem-vinda. Pena que tá no final, Mari. Vou deixar gravada. Assiste depois, compartilhe. E as lives acontecem de terça e quinta, da 12h07 ao 12h45. Então, gente, comece a alimentar a sua mente de coisas saudáveis. Então, por isso que eu sou louca por leitura, porque quando eu leio, eu tô absorvendo, eu tô alimentando a minha mente de pensamentos saudáveis. Quando eu faço afirmações positivas, que o meu livro de afirmações positivas já está pronto, só falta liberar na plataforma para vender, que deu um tchu lá na plataforma e eu tô tentando resolver, não tô conseguindo, mas eu sei que eu vou conseguir, e aí eu já aviso vocês. Então, a afirmação positiva, leituras, palestras, você conversar com amigos que têm ideias positivas, tudo isso é o quê? Você tá mandando informação positiva para tua mente. Se você se entra informação positiva, sai pensamentos positivos. Ah, então tá bom, Má. Você já tá no nosso grupo? Aí eu preciso trabalhar na página, gente. Porque como eu mudei, eu faço isso de sexta-feira, né? Porque é sempre muito correndo dos atendimentos. Então eu vou mudar a bio, tem bastante coisa ainda pra fazer, tá? Então, meninas, pra gente fechar aqui a nossa live terapia de hoje, recapitulando. Dica número 1, do vídeo dos seus pensamentos. Um pensamento é só um pensamento.
Dica número 2, que eu já esqueci tudo. Deixa eu pegar aqui de volta. Guardei meu caderno, deixa eu pegar de novo. Dica número 2, busque evidências de que seu pensamento é verdadeiro. Dica número 3, e se realmente o seu pensamento acontecer, pode ter certeza, você vai dar conta, você sempre deu, por isso que você está viva. Dica número 4, e se fosse uma amiga muito amada que estivesse passando pelo que você está passando, o que você falaria? O que você faria por ela? Faça por você. E dica número 5, escreva os seus pensamentos e alimente a sua mente com coisas positivas. Muito bem, espero que essa live tenha contribuído no teu autoconhecimento, tenha aquecido aí o seu coraçãozinho, que tenha trazido sabedoria para a gente lidar melhor com a nossa vida, que a nossa vida é preciosa, a nossa vida é maravilhosa, mas a gente às vezes não sabe viver corretamente, né? Por isso estou aqui para te ajudar nessa jornada. Te vejo terça-feira que vem, 12h07. Compartilhe, gente. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me ajuda a ajudar outras pessoas. Me ajuda divulgando meu trabalho, porque eu tenho certeza que de repente o que eu falei aqui pode ter tocado o coração de alguém, tá bom? Deus abençoe muito sua vida, obrigada por tua presença, obrigada pela sua atenção, o seu tempo, a sua energia. Eu sou muito grata por tua vida e não esqueça, a sua vida é importante, a sua vida é preciosa, você é importante. Nunca se esqueça disso, tá bom? Beijos, meninas, fiquem com Deus, até terça.